Olá pessoal, voltei, estou aqui para falar de um tema bem importante para mim, eu acho, e eu acho que para todo mundo, que é ah, o autista adulto na sociedade como um todo e algumas relações sociais que a gente tem. O que eu queria falar sobre isso? Eu queria falar principalmente sobre uma parte que muita gente sabe e muita gente fala sobre, só que as pessoas não acabam não colocando muito em prática, sabe? A gente tem muita dificuldade em pôr em prática, que é a questão do apagamento da pessoa autista adulta na sociedade, nas relações. E eu não digo em relação à pessoa em si, mas ao autismo e dificuldades e questões sensoriais e sobrecarga, crises e esse tipo de coisa. Qual é a questão? É, Muitas vezes a gente se depara com o diagnóstico tardio e a gente fala para as pessoas, se expõe para as pessoas e as pessoas ouvem e às vezes elas aceitam e pô, que legal que você descobriu, falam coisas desse tipo. E qual é a questão? É, a maioria dessas pessoas que nos acolhe e teoricamente entende a nossa situação e tem um conhecimento e uma mente mais aberta em relação ao que é o autismo de fato e como ele impacta a nossa vida, apesar disso, essa mesma pessoa, ela muitas vezes tem comportamentos que invalidam, não invalidam, mas desconsideram talvez é, essas nossas dificuldades. E é bizarro, porque isso acontece até entre as pessoas autistas, sabe? Tipo, quando eu estou tratando com outra pessoa autista, eu trato ela como uma pessoa neurotípica, sabe? Tipo, eu espero dela coisas de pessoas neurotípicas. Eu espero que ela não tenha dificuldade. Eu espero que num relacionamento amoroso, por exemplo, muitas vezes a gente espera que essa pessoa que é autista, que tem muitas vezes problema em relação à expressão de emoções, expressão de sentimentos e de entendimento também. Então, muitas vezes a gente cobra que essa pessoa entenda o que a gente está falando, porque a gente está falando, e cobra que ela já saiba ou consiga transparecer, sabe, todos os sentimentos e as coisas que essa pessoa sente. E assim, a prática isso não vai acontecer, sabe? A gente tem dificuldade, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, sabe? E é frustrante, é muito frustrante, é muito difícil a gente ter relações em que as pessoas entendam e respeitem isso de fato, sabe? Eu vou contar pelo menos parte da minha história, que eu tive uma ex, um problema, alguns problemas, né? E eu acho que a maior parte deles foi justamente por causa disso, sabe? Fiz um corte aí, rapidinho, porque tava um barulhão aqui. Mas enfim, o que acontece? Nesse relacionamento, a gente tinha um problema muito grande dessa questão de entender e respeitar, não respeitar, mas considerar o autismo um do outro dentro das nossas falas, de nossas compreensões, enfim. Então, quando eu falava com ela e esperava alguma coisa, uma resposta e tal, muitas vezes eu esperava algo mais próximo do que um neurotípico faria. E isso porque a gente está tão acostumado com o masking, com fingir ser neurotípico, sabe? Que
a gente acaba sempre esperando isso das pessoas e eu acho que isso faz muito mal pra gente, sabe? Então, parte do unmasking que a gente tem que aprender e praticar é também considerar que as outras pessoas podem ter as dificuldades dela e que a gente tem que respeitar isso também, sabe? E aceitar. Principalmente em relações amorosas, né? E eu sentia muitas vezes que é, meus esforços, sabe, não eram muito valorizados porque eles eram coisas comuns. Para pessoas neurotípicas é comum. Tipo, sei lá, dirigir meia hora para ir ver alguém é comum, sabe? No mundo neurotípico, assim. E para mim, pelo menos, é um desgaste muito grande, sabe? Quando eu saio de casa e eu dirijo uma moto, mas pode ser qualquer tipo de transporte. É, quando eu pego essa moto e saio, tipo, eu tô lidando com o sol batendo em mim, que me incomoda. Eu tô com minha roupa que tá incomodando porque eu vou estar no sol, então posso suar, enfim, é, questões sensoriais. Aí eu tô andando na rua, tem um cara que me fecha, já acaba com o meu humor ali naquele momento, eu já fico super atento e muitas vezes o trânsito tá cheio, aí tem, sei lá, 10, 15, 20, 30 carros e eu tô observando todos eles ao mesmo tempo. Tô ouvindo os sons deles, eu tô vendo quem tá dando seta, quem não tá dando seta, se o cara vai virar, se não, se ele freou, se não freou, se o farol tá ligado, se não tá. Enfim, quando eu vejo, eu tipo, tô sobrecarregadíssimo, sabe? E isso é um esforço, tipo, eu dirigir e ir ver a pessoa é um esforço grande, sabe? E isso me consome. E tem a questão do dia a dia, sabe? Hoje eu tô trabalhando todos os dias CLT, né? E não é fácil pra gente ter energia depois de trabalhar um tempão todos os dias e ainda ter energia para fazer outras coisas com outras pessoas. E a gente se esforça para fazer e ter o melhor momento possível ali, né? E eu sinto que às vezes a gente espera que as pessoas sejam neurotípicas quando elas não são, sabe? Então a gente cobra e procura é, essas ações nas pessoas que muitas vezes elas não podem entregar, não tem como entregar. E eu acho que isso vale também para outros casos fora a questão do autismo, porque as pessoas são diferentes, sabe? Elas tratam e lidam com as coisas de forma diferente. Então, assim, se você ganhou, sei lá, uma pedrinha de uma pessoa, agradeça, sabe? Às vezes ali é o que ela podia te dar e foi de coração. Ou se ela te deu, sei lá, um cortadorzinho de unha, isso, ó, pega pra você. É o cuidado que ela tem, é um amor, uma forma de amor que ela tá demonstrando, sabe? E a gente não valoriza esses pequenos atos e as ações que demandam muito esforço, principalmente para algumas pessoas. Tipo, se eu não sou de dar presente, eu te dou um presente, mesmo que simples, é um esforço para mim, sabe? Mas se eu sou uma pessoa que sempre dei presente e dou presente sempre e gosto de dar presente e eu não te dou nada ou te dou algo tipo ultra nada a ver que eu nunca sei lá que seja pequeno mas que eu mesmo não daria importância, sabe? Aí pode ser um problema, aí pode ser um problema, porque aí a pessoa tem um comportamento e tá agindo fora desse comportamento de uma maneira negativa, né? Então, assim, eu acho que esses casos valem ficar atento, mas agora, quando a pessoa não tem esse hábito e ela foge de uma forma positiva, que é eu não costumo demonstrar um presente, mas você gosta de receber, então eu tô fazendo esforço para te dar algo, mesmo que simples,
eu acho que tem que ser valorizado e eu acho que a gente não costuma valorizar, não costuma nem ver essas ações, sabe? Tipo, o que mais me pega é essa questão do transporte, que é, tipo, tem pessoas que eu já dirigi, sei lá, horas pra ir ver e eu gasto, sei lá, 1 hora e meia pra ir e 1 hora e meia pra voltar, são 3 horas do meu dia, tá ligado? Isso é metade do meu trabalho diário e quando eu saio do trabalho eu tô esgotado, não consigo fazer nada. Então, assim, 3 horas dirigindo é algo significativo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que dar importância para isso também. Enfim, só fica aí a reflexão em relação a como que a gente trata as outras pessoas, principalmente neurodivergentes, que a gente tem que buscar entender essas dificuldades e essas questões individuais da pessoa e respeitar. E respeitar é entender que aquilo é um esforço e valorizar aquilo. Mesmo que sejam coisas pequenas ou que sejam coisas totalmente triviais para outras pessoas. Às vezes para aquela pessoa não é. Enfim, é isso e obrigado aí por ver, por assistir, por. Enfim, deixa uma ideia. Se você pensar algo a respeito dessa, desse assunto, dessa reflexão, deixa aí no comentário, eu comento aí com vocês depois. E é isso. Tchau, tchau. E até a próxima.